No episódio do CMO Playbook dessa semana, a gente bate um papo com a Lara Mascarenhas, que é a diretora de marketing da Viacom CBS. E, inclusive, está me devendo um Bob Esponja. Bota aqui um Bob Esponja que ela está me devendo, que ela prometeu no episódio. Mas, assim, papo fantástico. A Viacom é um monstro de um player global de propriedade intelectual e de conteúdo. E acho que muito do que eles fazem e estão fazendo fala com o que as marcas precisam fazer para vencer nos próximos anos aí. Essa cabeça de conteúdo é absolutamente fundamental para um executivo. Tenho certeza que você vai tirar valor. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no Stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com 2 L's, e deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá, marca com 5 estrelas, isso ia significar o mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Lara Mascarenhas, a diretora de marketing da Viacom CBS para o Brasil. Lara, seja super bem-vinda ao programa, um prazerzaço estar sentado contigo. Prazer, Rafa, obrigada pelo convite. Lara, assim, a Viacom CBS é um monstro de conteúdo, assim, um player global do espaço de tecnologia e inovação, então acho que a gente tem pano para manga para falar não só de conteúdo, de desdobramento de produtos digitais nas costas disso, OTT, streaming, tem muita coisa para a gente falar, mas antes da gente entrar nisso tudo, queria te pedir um favor. Eu acho que, eventualmente, o programa nosso aqui, ele é feito para executivos, então grande parte das pessoas provavelmente te conhece, são pares aí de trabalho, mas deve ter 10, 20% que eventualmente não sabe quem você é. Então, se a gente conseguisse começar o papo passando aí pela versão de 3, 5 minutos da tua história como executivo e como é que você foi parar onde você está hoje em dia, acho que agregaria super valor para o programa. Claro, Rafa, com o maior prazer. Primeiro de tudo, eu sou uma apaixonada por marketing, né? Sempre quando a gente está conversando com pessoas que estão começando a carreira, eu digo que a coisa mais importante para um profissional ter sucesso é ele, de fato, ser apaixonado pelo que ele faz. Perfeito. Então, eu comecei em marketing, né? Trabalhando na Oi, né? Operadora de celular. E, na época, eu pude participar de um movimento onde a tecnologia de SVA, né, Serviço de Valor Agregado, começou a ser trabalhada no Brasil, começou a ser expandida, em que as operadoras começaram, através desses novos serviços, conectar pessoas, né? Não existia nem na época internet móvel, né? A gente trabalhava com tecnologias muito mais arcaicas, né? Outros tempos, né? Outros tempos. Até denuncia um pouco a idade quando a gente começa a falar que na época... É verdade. Né? Internet móvel, você se comunicava através de SMS. Como assim SMS? Hoje em dia você tem o WhatsApp, né? Que substituiu e mudou completamente o nosso hábito. Essas deixas que eventualmente a gente solta que entregam a idade são ótimas. Semana passada eu estava gravando outro episódio aqui do CMO Playbook com o Rodrigo Helser. Episódio 34 do CMO Playbook, disponível em todas as plataformas de streaming. Que é o grande amigo meu, executivo de inteligência artificial, CEO do Xiling, e ele estava falando que ele trabalhou no Fulano, um dos primeiros sites de entretenimento da web brasileira. Sim, e eu tenho certeza, na hora que ele fala Fulano, já entrega a idade na hora, mas essas aspas aí são sempre muito engraçadas, mas vamos lá. Não, e é gostoso você ver porque você entende que a tecnologia, ela começa em um certo ponto, ela se reinventa, ela se transforma, mas que todo esse início, ele é importantíssimo, né, para esse futuro. Perfeito. Fazer parte desse processo constante é outra coisa que realmente me entusiasma muito, né? Porque como profissional de marketing, eu sempre comecei nessa área digital, nessa área mobile. Quando o mobile era pouco entendido dentro das empresas e o marketing pouco usava isso como ferramenta para conectar e para engajar o seu consumidor, né? O seu público. Então, eu pude vivenciar e experimentar a tecnologia desde que elas foram concebidas de uma forma que a gente pudesse se aproveitar para estabelecer conversas, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande dentro das redes sociais de falar com a nossa audiência, de conectar marcas com pessoas, e isso era mais difícil antes, mas era possível ainda. Perfeito. Até dentro dessa dificuldade
e que eu me conecto 100% com o que você está falando, mas foi muito interessante ao longo dos anos. Eu imagino, você foi uma pessoa que passou por Coca-Cola, passou por Globosat, MTV, e você deve ter tido a oportunidade de observar esse mundo se desdobrando, né? Então, coisas que eventualmente as pessoas pegam hoje e take for granted, né? Beleza, conteúdo, internet, economia mobile, mas a gente viu isso se desdobrando, né? E dentro dessas passagens aí que você teve, deve ter sido um panorama super interessante de ver da primeira fila. Muito, e eu acho que uma das questões assim que são mais preponderantes nesse processo são as quebras de paradigma, né? Porque, de alguma forma, quando a tecnologia está surgindo, ela ameaça o status quo, né? Perfeito. E isso, muitas vezes, para os profissionais, se torna uma ameaça. Então, ele não utiliza daquela tecnologia, seja para o marketing, seja para a venda, porque ele ainda tem receio de que aquilo possa, de alguma forma, canibalizar o negócio dele ou atrapalhar aquilo que ele já tem. Oi, pessoal, eu sou o Conrado, sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o podcast chamado Voice Playbook, sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. Então, como profissional de marketing, eu acho que eu tive a sorte de passar por todo esse processo, iniciar minha carreira nessa área que era tão nova de mobile, em digital, que na época a gente estava aprendendo a fazer as coisas, para me transformar numa profissional muito eclética, né? Muito flexível, que precisa estar acostumada a fazer esses turnarounds para que a gente possa acompanhar esse movimento. Porque senão você percebe que você está simplesmente jogando uma baita oportunidade fora. Perfeito. Então, assim, né, depois da Oi, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ofertas super inovadoras, na época a Oi entrou no mercado e ela foi a última operadora a entrar no mercado, né? Todas as outras estavam bem estabelecidas. E a gente lançou algumas ofertas segmentadas na época e a gente foi pioneiro em lançar produtos para crianças e adolescentes. E esses produtos eram o Oi Xuxa e o Oi MTV. Chegou! Oi, Xuxa! Você recebe e envia torpedos pra mim. E ainda tem a minha voz na caixa postal. Chegou o Oi MTV. Freada, hein, mano? Tem Drops, MTV Indica, Disque MTV e muito mais. Tudo pelo seu Oi. Não sei se você se lembra, isso também dá um pouco de nostalgia. Nostalgia e lembra a gente que tem chão atrás, né? Exato. Uma curiosidade interessante, assim, né? Na época, a gente no Oi Xuxa, a gente tinha mensagens que a Xuxa mandava para as crianças interagiram com aquilo, né? Claro, eram mensagens pré-gravadas, mas eram o início dessa coisa do consumo de conteúdo desde uma criança, né? De 6, 8 anos, assim. E MTV, né? Onde a gente tinha também um produto que ele era recheado de ringtones, né? A gente não tinha o Spotify, não existia o Deezer, não existia nada dessas plataformas de streaming, e a gente usava os ringtones para poder trazer um pouco de música aí para os devices dos adolescentes. Até aproveitar para fazer uma aspas aqui, para os youngsters que estão ouvindo a gente, eventualmente, ringtone era... Imagina você pegar a sua música favorita e você ouvir ela em tons monotônicos, só com diferenças entre agudos e graves, meio que fazendo o som da música ou alguma coisa parecida com isso, né? Exato. Que época boa, que época boa. Né, além de você introduzir uma tecnologia nova do mercado, você vê quanto era inovador, e hoje em dia você já vê que, né, tem gente que nem conhece, nem consumiu esse tipo de produto, e na época foi uma quebra de paradigma, né? Imagina, você criar um celular focado em adolescente, era o início de um exercício de segmentação que hoje a gente é capaz, né, com a tecnologia que a gente tem, de fazer esse trabalho 1 a 1, né, de entregar para a pessoa exatamente aquilo que ela gosta, né, exatamente o perfil de produto ou de conteúdo que ela quer e deseja consumir. Que legal, que legal. Pô, eu tô louco pra gente chegar na cadeira que você está hoje da Viacom CBS, porque é um player global de conteúdo, de digital, e que está na fronteira de várias das coisas que me alegram sobre o futuro do nosso espaço. Mas das outras passagens, assim, tem passagem por Coca-Cola, MTV, pô, a época da Natura é uma época que me intriga. Natura você passou quando, você lembra? Eu passei em 2014, 2015. Perfeito. Pô, 2014, 2015 foi quando as redes sociais começaram a ganhar escala, né? E começaram a, de fato, entrar em cada canto da nossa vida. Foi quando, eventualmente, você tirar uma selfie deixou de ser uma coisa que os outros julgavam, as pessoas começaram a entender um pouquinho o que isso estava representando na vida. E tá na frente de uma iniciativa dessa, dentro de uma empresa que fala direto com o consumidor.
Conta um pouquinho pra gente da época, assim, desse shift, de eventualmente, quando começou a se debater, migrar um pouco da verba do offline para online, quão relevante isso era. Tem algum caso curioso que você consegue trazer pra gente? Bom, Rafa, eu vou te contar, eu vou voltar até um pouquinho para trás, tá? Perfeito. E aí, de novo, o que eu te falei antes, né, de eu estar vivendo essas disrupções, estar vivendo esse processo de mudança muito ativo. Então, quando eu trabalhei na Coca-Cola, que bom, desde a faculdade eu sonhava trabalhar lá, porque é uma escola de marketing, né? Uma empresa extremamente inovadora. E lá nessa época, né, em 2006, a gente começou a entender essa migração do investimento offline para o online como algo que era inevitável e que era importantíssimo de ser perseguido naquele momento. Perfeito. A Coca-Cola tinha um investimento muito grande no offline, quer dizer, sempre foi, ainda é uma empresa com investimentos altíssimos em compra de publicidade, só que uma questão particular do mercado brasileiro era que a mídia offline naquela época ela era muito cara, né? Então, uma das questões de negócios que a gente entendeu é, bom, a gente está falando de um mix que hoje está preso no offline. Como é que a gente trabalha essa migração para o digital? Será que essa migração, ela de fato vai trazer o recall de marca, né? Todos os KPIs que a gente perseguia na época, o desejo de compra, a pedida lá no ponto de venda, de forma tão efetiva quanto é a mídia offline? E aí eu pude participar de um processo que foi muito interessante. Uma das minhas marcas que eu cuidava era a Sprite. E Sprite tinha uma plataforma super jovem na época, quem falava com a gente, e aí a MTV já começou a entrar no meu caminho, era o João Gordo. Nossa, o João Gordo é lendário para quem eventualmente viveu essa época da MTV. Sem dúvida. E o João era o garoto propaganda de Sprite e tinha uma tagline na época que chamava As Coisas Como São. Aê, minha filha, Sprite tem uma coisinha pra te dizer. Seu amigo tá afim de você. É assim que as coisas são. Sprite, as coisas como são. E a gente começou a trabalhar esse público que era super jovem e a gente entendeu que Sprite era a marca ideal por conta do target para a gente experimentar essa migração do investimento offline para online. Na época, a gente arriscou, sempre medindo esse resultado de como seria migrar 100% uma verba de um produto que era offline para o digital. Fantástico. Com a visão de que o digital traria para a gente a possibilidade da gente ter uma cobertura e frequência muito maior com o investimento que a gente tinha na mão. E, Rafa, o que eu posso te dizer foi uma estratégia muito acertada. E o que a gente viu depois de um ano de migração desse investimento é que essa migração foi extremamente eficaz. Assim, os níveis de engajamento, os resultados que a gente teve de brand awareness e brand lift da marca foram expressivos. Então, a gente aprendeu através daquela marca, né, que essa migração ela é extremamente importante. Super interessante a narrativa e, inclusive, eu acho que elucida uma das minhas principais crenças. E que assim, beleza, naquela época provavelmente era muito focado em desktop e outras iniciativas de digital. Desde 2014, 2013 começou a se falar muito de mobile. Hoje em dia você tem streaming, você tem OTT, você tem plataformas sociais em escala. Mas eu acho que a tese central aqui que é curiosa é você sempre estar testando a fronteira de onde o consumidor quer estar presente, né? Eu acho que esse é o ouro. Porque na minha visão, pelo menos, one man's point of view, não é sobre você se apaixonar por redes sociais, ou você se apaixonar por OTT, ou você se apaixonar por TV aberta ou TV paga. É sobre você se apaixonar pelaquilo que o consumidor liga, né? E aí tá o ouro para você conseguir formar a opinião. Exato. Rafa, acho que esse ponto é essencial, né? Ele é importantíssimo. Eu acho que como premissa, e a gente fez isso nesse processo de migração, né? Eu continuo perseguindo isso em toda a minha carreira, é que eu não faço marketing para mim, né? Eu não faço marketing para alguém que eu conheço. Eu faço marketing para o target e para o objetivo e para as pessoas que vão consumir o meu produto. Então, para que eu faça uma campanha, para que eu gere uma conexão, para que eu gere engajamento nesse meu público, nessas pessoas que eu estou querendo me aproximar, eu preciso entender elas. E aí é o que você falou, se eu entendo elas, eu percebo que elas estão no digital, que elas estão no mobile. Então, assim, na época, de novo, a gente trabalhava com plataformas que hoje nem existem mais ou que nem são mais usadas. Então, tinha o Orkut, o Second Life, a gente experimentou, né, uma série de inserções de marcas de branded content na época, que nem era chamado de branded content, onde a gente tentava aproximar nossa marca das pessoas, justamente porque a gente sabia que o jovem estava lá. Então, se eu queria me comunicar com ele, eu precisava
tá junto dele. Acho que uma das premissas, assim, que eu sempre levo dentro dos meus projetos, né, dentro da minha carreira, independente da empresa ou do produto que eu estiver trabalhando, é estudar o consumidor, viver, fazer o caminho que ele percorre. Então, quando eu estou trabalhando uma campanha para uma criança, eu preciso entender o que aquela criança está vivenciando. Eu não vou esperar ela vir até o meu site, as pessoas não vão no seu site. Eu vou até onde elas estão, porque assim eu me torno mais relevante para elas como marca, né? Porque eu estou presente em um lugar que ela já tem um engajamento natural, que ela tem uma afetividade que é relevante para ela. Perfeito, Lara. E até conectando um pouquinho disso, e eu adoro isso, e se deixar, sinceramente, eu fico o dia inteiro falando de temas nostálgicos e de que formaram cultura lá atrás. Você falou de Second Life, foi um ápice aí da antecipação do que a gente vive hoje em dia em termos de relacionamentos digitais e experiências humanas dentro das plataformas. E assim, se deixar, eu fico o dia inteiro falando isso. Inclusive, quando parar o período Covid, eu vou reforçar o convite para você vir aqui na agência, você vai ver a minha sala. A minha sala ela é decorada só com objetos nostálgicos, só. Eu tenho Tazo, eu tenho Google, Game Boy tijolão. Você não tem ideia o quanto esse tipo de coisa me... Você tem o Bob Esponja na sua sala, Rafa? É um personagem que ele ultrapassou todas as fronteiras, né? Tô esperando você me enviar o maior que você tiver. Eu vou botar ele sentado na cadeira. Com certeza. Quando a gente puder se ver pessoalmente, o Bob vai comigo. Sensacional. Mas, assim, essa história da evolução, ela é fantástica porque ela pinta o cenário da evolução humana atrelada com a evolução da tecnologia e a maneira que as marcas têm que estar presentes. E vocês são um grupo, quando eu digo vocês, eu digo a Avaya com o CBS, e todas as marcas que estão debaixo do guarda-chuva, sejam marcas de propriedade intelectual, de conteúdo e tudo que gira em torno disso. Mas fato é que 2020 é um ano muito peculiar, né? E tá sentado na cadeira que você tá, dirigindo esse braço de negócios dentro da Avaya com o Brasil em 2020, sem dúvida nenhuma, traz alguns desafios interessantes, desde de você pensar marketing de experiência, produtos digitais, como é que você desdobra isso para outros conceitos. Vocês, há 2 anos atrás, fizeram a aquisição do Porta dos Fundos, vocês têm canais como Nickelodeon, que tratam faixas mais jovens, você tem canais como Comedy Central, que estão crescendo horrores e tratam demográficos mais alongados. Quando eu falo do desafio de estar sentado na sua cadeira em 2020, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Reinvenção. Assim, a indústria de consumo de conteúdo, ela vem passando por um processo gradual de mudança, né? E justamente a gente volta nas pessoas como centro dessa mudança, né? As tecnologias talvez elas estejam disponíveis há mais tempo, mas hoje a gente vê com maior força, né, esse consumo do streaming que já mudou o hábito das pessoas. Perfeito. Então, hoje as pessoas já se acostumaram a assistir o conteúdo na hora que ela quer, no lugar que ela preferir naquele momento. Então, eu acho que assim, hoje na Viacom a gente está trabalhando essa mudança e a gente está extremamente preparado, e aí acho que você citou o Porta dos Fundos, né? É uma empresa que está se reinventando a todo momento e que está perseguindo essa busca por tecnologia, né? Por distribuir o seu conteúdo de forma cada vez mais eficaz, facilitando o encontro da pessoa com conteúdo. Perfeito. Acho que a gente tem uma vantagem muito grande na Avaya com o CBS da gente ser, né, sempre desenvolvedor de conteúdo. A gente nunca foi só um canal de televisão, um meio. A gente sempre foi um criador de conteúdo, contador de história, né? Então, a gente sempre construiu marcas. Então, quando a gente fala hoje no portfólio da Avaya com CBS no Brasil, a gente está falando de Nick Júnior, né, que é um target de 0 a 5 anos. Pré-escola ali, né? Exato, preschool, exato. É um demográfico que eu sou apaixonado, porque é o demográfico que vai moldar o futuro. Exatamente. Então, a gente tem como no portfólio essa possibilidade de começar com essa pessoa dentro de uma fase tão inicial de consumo de conteúdo, até migrar para Nickelodeon, que é a continuação do Nick Júnior, né? Que aí já é um target de 6 a 11, né? Depois a gente passa pela migração da fase Nickelodeon para a fase MTV, do adolescente entre 18 e 34 anos. Cultura pop, hype, perfeito. Exato, e a MTV sempre foi, né, e ela é muito referência de uma marca ousada, que se conecta com causas, que provoca disrupções, que traz o conteúdo da forma mais explícita e mais pura do ponto de vista do que a gente sabe que a audiência nessa faixa etária espera e gosta de consumir.
até indo para um Comedy Central, onde a gente, como você falou, né, o Comedy Central, ele cresceu muito nesses últimos anos aqui no Brasil, né, é uma marca relativamente jovem no mercado brasileiro, a gente tem outros mercados da Vai com a CBS que tem o canal há bastante tempo e, assim, é muito bacana a gente ver essa evolução da marca e a aceitação, e a gente está no top, né, de consumo aí do público entre 18 e 49 e criando hits como a gente criou, como A Culpa do Cabral, que hoje Fantástico. enchem salas de teatro. A gente faz os eventos, fazia, né, antes da quarentena, vários eventos onde a gente vende ingressos, a gente disponibiliza festivais e a gente vê o público indo por causa dos nossos hits. Até chegar na Paramount Network, né, que é o nosso canal de filmes e séries, onde você trabalha um público mais velho, que consome um conteúdo mais complexo, mais apurado, mas que também consome humor, que também consome séries. Então, é assim, muito bacana a gente olhar uma empresa que tem esse espectro de trabalhar vários targets com produtos completamente diferentes, com missões diferentes, e olhar eles individualmente, né? Porque eu acho que é isso que driva o sucesso dos nossos canais e o sucesso das nossas estratégias. É a gente olhar para o que as pessoas querem, né, consumir e transformar isso em conteúdo. Sensacional. E enquanto você falava, uma coisa passava pela minha cabeça o tempo inteiro, que é, você tem um portfólio de propriedade intelectual, um portfólio de conteúdo, e assim, toda vez que você está falando desse tema, propriedade intelectual ou conteúdo, ou qualquer nome que a gente queira dar aqui, muito do modelo de negócio, e aí partindo para a cadeira de executivo mesmo, é maximizar o poder desse conteúdo, né? Então, você tem prioridade de manutenção e de gestão do mix de conteúdo, dos investimentos, dos retornos. Quando é que você cria uma propriedade dessa? Como é que vocês estão olhando para os próximos anos? O que vai ser imperativo para vocês maximizarem para o modelo de negócio de vocês o retorno de todos os assets que vocês têm? O que vocês têm olhado de interessante? Bom, eu acho que um dos principais drives do nosso negócio é a visão de content everywhere. Então, cada vez mais a Viacom CBS olha para o seu portfólio em multiplataformas. Então, a gente constrói esses conteúdos para estarem nas nossas plataformas, seja ela o linear, seja ela o on-demand, seja ela até produzindo e fazendo um partnership, por exemplo, com grandes empresas como a Amazon e Netflix. Perfeito. Para o braço de distribuição. Exatamente. Então, vamos colocar um exemplo agora super recente. A gente lançou a 2ª temporada de Homens, né? Que é uma série de humor escrita pelo Fábio Porchat. Eles voltaram em uma nova temporada. Agora muito mais sensíveis. Mais conscientes. Mais prestativos. Menos machistas. Uau! Agora sim eles estão incríveis. Tá bom? E a gente fez esse projeto junto com a Amazon, né? E ela tá tanto disponível nos nossos canais quanto no Amazon Prime Video. Então, eu acho que a premissa é essa, né? A gente tá sempre desenvolvendo bons conteúdos. A gente hoje tem uma área 100% focada em produção de conteúdo digital. A gente tem outra área focada em conteúdos para esse tipo de parceria, né? E a gente tem essa visão de que a gente precisa estar em todos os canais possíveis para facilitar o consumo desse conteúdo. Fantástico o ponto de vista. E assim, toda vez que a gente está falando de um negócio dessa natureza, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Assim, tô longe de ser o maior especialista sobre o modelo de negócio de vocês, claro que entendo da indústria, mas eu olho sempre, beleza, distribuição, publicidade em si, né? E licenciamento. Eu acho que são 3 caixas que organizam meio que o pensamento quando você olha para o modelo. Qual dessas 3 caixas você acha que está passando pela maior disrupção e que a gente deve enxergar a maior quantidade de mudanças para os próximos anos? Assim, né, na minha visão, é a distribuição. A gente tem o linear, né? Hoje a TV Paga é nosso grande canal de distribuição. A gente também tem cada vez mais forte as nossas plataformas digitais, trabalhando Google, trabalhando YouTube, Facebook, Instagram como plataformas também de distribuição de conteúdo e pensando elas de forma individual. Perfeito. E como eu te falei também, não é simplesmente você encaixotar o produto que você tem no linear, você colocar na TV Paga e trazer ele para a sua plataforma digital. Existe uma adaptação, existe um olhar que deve ser feito para cada uma das plataformas. A linguagem, o tipo de consumo, ele muda muito. Então, a gente está perseguindo muito isso, né? Da gente conseguir trazer o melhor do conteúdo para cada plataforma, entender essa diferença entre
entre os meios para entregar nosso conteúdo da melhor forma. O nosso objetivo, a nossa missão é entreter. Perfeito, e é interessante, né, porque você estava falando de uma indústria de conteúdo de altíssima qualidade, mas é um desafio até que quando você desce para a caixa do CMO, do marqueteiro, do publicitário, ele vive todos os dias, né? A gente está vivendo a transição onde a propriedade intelectual, e aí vamos chamar, seja o filme de 30, seja o spot que você fez, ele era desdobrado para o digital, e os executivos estão percebendo que cada canal tem a sua característica específica, né? A pessoa, na hora que ela está dentro do YouTube, ela tem um modelo mental específico de como ela consome informação. No Instagram, idem. No Twitter, idem. Quando ela está numa plataforma de VOD, é diferente de uma plataforma de TV. Então, é interessante esse desafio da gente ter que se adaptar a um consumidor que tem opções, né? E dentro disso, um assunto que a gente não entrou aqui, mas que eu imagino que dentro do modelo de negócio de vocês devam estar acelerando pra caramba em direção a streaming, né? E eu queria tentar pegar um ponto de vista seu sobre o OTT. Eu sei que vocês têm uma plataforma em via de lançamento aí, que é a Pluto, que é o play de vocês para dentro do mercado de streaming, tirando a Paramount, que já tem alguma coisa. Mas o âmbito de OTT, eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu o que o OTT vai fazer com vários dos outros lugares onde, eventualmente, as pessoas consomem conteúdo, simplesmente pelo que você falou, de ser na hora que você quer, no lugar onde você quer, no formato que você quer. E eu queria ouvir um pouquinho de você que está na fronteira da inovação disso, que está nas trincheiras, está debatendo isso em todas as salas de reunião que você entra, um pouquinho da sua visão para esse mercado, para os próximos anos. Bom, Rafa, essa é uma pergunta que é o nosso desafio de todo dia. Eu vou contar para você, mas a gente lançou recentemente o Paramount+, né? Sim. O Paramount+ é a nossa plataforma de streaming, onde a gente reúne todos os conteúdos da Viacom CBS, então todas as marcas, né? Nickelodeon, MTV, Comedy, nossos filmes, nossas séries. E assim, tem sido um projeto que a gente tem aprendido a cada dia e ele tem se mostrado um verdadeiro sucesso, né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem algumas fronteiras e desconhecimentos sobre essa área que cada vez estão se abrindo mais pra gente. Então, existia uma crença de que a pessoa assinaria um conteúdo e uma plataforma e ela não ia adquirir mais nenhuma outro tipo de serviço. Ia ter uma dinâmica de winner take all, né? Então é quase que o exemplo. Bom, se ele tem uma Netflix, ele não vai ter um Paramount+, se ele tem um Paramount+, ele não vai ter uma Amazon. E, na verdade, o que a gente vê é que o consumo, ele é multiplataforma. Então, as pessoas estão dispostas, e uma vez que elas consomem o conteúdo de streaming, elas estão abertas a consumir mais de um conteúdo. Até porque o valor agregado desse conteúdo é muito grande, ele pode escolher aquele que tem mais afinidade com o tipo de conteúdo que ele quer consumir, e ele é mais acessível também, do ponto de vista de custo. Então, a gente percebe que as pessoas estão adquirindo mais de um produto, e isso já faz parte da vida e do dia a dia dela. É um caminho sem volta, né? Quando você experimenta um serviço que você não tem que se adequar para ele, e, na verdade, o serviço está à sua disposição no momento que você quiser consumir ele. De manhã eu quero consumir um conteúdo de jornalismo, porque eu quero me atualizar, né? À tarde, no momento do meu almoço, eu quero ver alguma coisa sobre esporte. À noite eu quero relaxar e quero assistir um filme. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela já mudou o nosso hábito, porque ela já apresenta um benefício dessa flexibilidade de consumo de conteúdo, que ela é irreversível. É, de fato, uma mudança na forma de consumir conteúdo, que foi muito provocada, obviamente, pela internet, e que hoje vive um momento ápice, onde você tem muitas plataformas, as empresas todas se movimentando dentro desse cenário competitivo, se posicionando, mas o que eu acho que é mais importante a gente lembrar, que o conteúdo é que é mandatório. Então, indiferente da plataforma, se você não tem o melhor conteúdo, você não vai conseguir se conectar, você não vai conseguir trabalhar as pessoas, você não vai conseguir adquirir assinantes. O que drive as pessoas para assinar um serviço deles é o conteúdo. Sensacional. E isso se desdobra, eu acho que a gente está entrando numa era, é um pouquinho da minha tese, onde as marcas, sejam elas produtoras de conteúdo como vocês são, seja uma marca que quer se posicionar dentro de certos territórios ou construir certos assets para a sua audiência ou para as pessoas que são fãs da marca, a gente está vivendo um shift do marketing para um marketing que finalmente é focado no consumidor, né? Que é focado no que as pessoas querem e não no que você quer falar. Isso me anima pra caramba,
em termos dos próximos anos. Dentro disso, um gancho aqui que eu estou me segurando para puxar desde que a gente começou a falar, porque eu sei que é core de vocês, e até, de alguma forma, pode parecer delicado a gente falar disso num período Covid, onde está todo mundo restrito, mas que é uma das coisas que, assim, eu não tenho dúvida que retoma com alguma velocidade, assim que as restrições de saúde e tudo possa ser retomado, que é marketing de experiência, né? Os meus prêmios Nick... Acho que é uma coisa hipercultural no mundo inteiro e vocês têm vários outros ângulos de experiência de marketing. Qual é a sua visão da maneira como o digital tem interferido no marketing de experiência, o marketing de experiência no digital? Tem alguma história que você pode contar pra gente de alguma coisa que vocês fizeram que te deixou super animada e que você acha que é um pouquinho do futuro dessa indústria? Com certeza, Rafa. Eu acho que a visão de marketing, né, o marketing que a gente está desenvolvendo na Viacom para todas as marcas, ele parte do princípio de que a marca ela pode e deve se conectar com as pessoas de diversas formas. Então, por muito tempo, né, e durante alguns momentos, né, dessa mudança de tecnologia, dessa mudança do consumo de conteúdo, as marcas ficaram um pouco perdidas, né? Será que eu invisto no digital? Será que eu invisto tudo no offline? Será que eu faço um evento? Quer dizer, evento é uma coisa cara, experiência é uma coisa que demanda investimento, demanda tempo, demanda planejamento para você montar uma experiência que, de fato, entregue valor para o seu público, né, para as pessoas que você quer conectar. Só que, em certo momento, digital, ele trouxe uma certa descrença dessa experiência, dessa conexão ao vivo, né? Dessa conexão presencial, dessa experiência da marca que é mais imersiva quando ela é real, né? Pessoas podem tocar nela. Exato. E aí a gente pode citar um monte de eventos clássicos que existiam e que as marcas eram patrocinadoras e que elas deixaram de patrocinar e deixaram de investir porque elas estavam mais direcionadas ao digital. O que eu acredito, né, o que a gente vem desenvolvendo na Viacom, né, do ponto de vista de marca, é que tudo junto e tudo somado é o que faz a sua marca ser vencedora e que é o que faz a sua marca estar mais próximo e conversar diretamente com quem você quer estabelecer essa conversa, né? Então, citando esse exemplo dos meus prêmios Nick, quantas vezes a gente recebe mensagens, e-mails, às vezes a gente tem funcionário, né? Uma pessoa nova, um colaborador que entra na companhia e fala: nossa, eu fui nos meus prêmios Nick, eu não acredito que eu estou trabalhando nessa empresa que fez o primeiro evento e que faz o primeiro evento que eu pude participar quando criança. Então, você vê como que essa conexão emocional da experiência, ela é marcante, ela é fundamental. E a gente tem sido muito bem sucedido. E a gente vê que, como resultado de marca, isso te gera um valor e um awareness, um brand love, que são absolutamente incomparáveis quando você tem uma relação one way, quando você tem uma relação mais distante. Então, eu vou te citar alguns exemplos, né? Para a Nickelodeon, muitas vezes a gente vê que todo o line-up do evento, né, e quem está participando ali das votações, porque as crianças, elas votam, né, e para quem não conhece, e escolhem, né, de acordo com as categorias, e o resultado é exatamente o resultado daquilo que elas mais amam, daquilo que elas realmente se conectam. E muitas vezes a gente vê, nossa, mas eu não conheço o nome dessas pessoas, quem são? Vou fazer uma aspas aqui, cara, eu vejo todos os anos os ganhadores dos meus prêmios Nick, assim, e não é porque necessariamente eu sou fã e aquele conteúdo daquele demográfico me atrai, mas isso é um pulso de cultura. Você vê que a Anitta, tá ganhando o melhor show, a revelação, e, se eu não me engano, a Luísa Mel foi inspiração, não sei se foi 2018, se foi 2019, você vê, a Larissa Manoela, você vê, isso é pulso cultural para você entender quem tá formando opinião na cabeça da próxima geração que tá vindo aí. E acho que poucas coisas são tão relevantes quanto isso em 2020. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa nessas experiências, a gente estaria cometendo um erro absurdo se a gente não olhasse para o que elas consomem agora. Então, por isso que muitas vezes um target mais velho não reconhece, porque quem tem que reconhecer é o público da experiência que a gente está gerando. E o Meus Prêmios Nick, assim, é uma premiação que ela é marcante na vida de toda criança. Isso são histórias que a gente constrói, isso são conexões, e o marketing de experiência, ele é extremamente vital para você
gerar essa conexão um pouco mais profunda. Aí, falando de outro target, por exemplo, o Miau, hoje, a gente reinventou, né? Lá atrás a gente tinha o VMB. Esse VMB já não fazia mais sentido para o jovem de hoje. Então, a gente recriou a premiação, que era o VMB, que era um clássico também, e se transformou nos prêmios Miau, que hoje é a sensação e todo mundo espera, né, o evento acontecer, porque, de fato, ele celebra a cultura pop brasileira. O quê? Ainda não sabem quem votar? Vem comigo! MTV Miau 2019. Sua premiação favorita ainda mais Miau. Perfeito. E você repetiu várias vezes, Lara, uma palavra que para mim é a palavra da construção de marca em 2020 para frente. E eu às vezes me questiono se isso não foi sempre assim, a gente só se perdeu um pouco nos últimos 50 anos, que é profundidade ao invés de alcance. Eu acho que nos últimos, até vou um pouquinho mais longe, talvez 70 anos, 80 anos, as grandes marcas ganharam a escala, né? O rádio, a mídia imprensa em escala e a TV, e tudo isso deu para as companhias uma visão de comunicação que era one way e era em escala e de alguma maneira pasteurizada, né? E na hora que você fala do marketing de experiência, e eu concordo 100% com tudo que você estava falando, eu acho que é uma oportunidade ímpar das companhias construírem relacionamentos mais profundos, mas eu às vezes me questiono se esse não deveria ser o panorama para tudo, né? E aí, assim, você começaria a entrar em assuntos desde o quão importante é você fazer um community management super bem feito para que as pessoas se sintam, próximas da sua companhia, até outra palavra que você já usou aí, que é uma comunicação hiper personalizada em escala, né? Então é curioso como eu acho que tudo que a gente está fazendo em 2020, talvez a tecnologia esteja abrindo a porta para a gente poder operar finalmente nessa seara, que é você levar uma coisa individualizada e profunda e única como driver de construção de marca. Sem dúvida. Eu procuro sempre perseguir, né, em toda a campanha que eu estou desenvolvendo, em toda a comunicação que a gente está trabalhando, ou a experiência que a gente está planejando, buscar a verdade, né? Porque também não adianta, é o que você falou, né, Rafa? A gente hoje tem a facilidade de se conectar com as pessoas através das redes sociais. Só que se você faz isso de uma forma que não é verdadeira e com cuidado, né, e como você falou, né, através de gestões de comunidades que elas não te representam, que elas não são bem pensadas, você está indo para um caminho que é o inverso. Então, assim, o que a gente também hoje tem como premissa a gente estabelece essa comunicação, a gente conta histórias. A nossa vocação é fazer as pessoas se divertirem, né? Então, quando elas procuram a gente está sempre muito atento, né, ao que elas têm para nos dizer. Porque se a gente não tiver, a gente perde essa liga, né? A gente perde essa razão do que a gente é e o negócio que a gente constrói, que é justamente entregar alegria, entregar emoção, entregar diversão, entregar de polêmica. Você já deve ter ouvido falar do De Férias com Ex, né? Hoje o De Férias com Ex é um fenômeno enorme. Assim, ele ultrapassa as fronteiras da TV paga. Ele gera um movimento, ele gera uma conversa no mundo digital e no mundo real, em que é emocionante de ver, porque isso só é possível quando o resultado do conteúdo que você está entregando, ele tem essa relevância. Não tem fronteira quando você gera esse tipo de engajamento, né? Você move multidões. Então, eu acho que olhar de forma individual e, ao mesmo tempo, coletiva, tentando atender as expectativas dos públicos diversos que a gente trabalha, é o nosso pilar para qualquer começo de estratégia, seja desenvolvimento de conteúdo, seja desenvolvimento de estratégia de marca. E aí eu vou trazer um assunto que volta um pouquinho para o que a gente falou e que dá uma perspectiva diferente sobre isso, né? As plataformas de streaming, ela tem uma capacidade muito grande, né, de distribuição de conteúdo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela consegue também, através da tecnologia, estudar o comportamento de consumo e individualizar a oferta para você. Então, quando a plataforma percebe que você, né, e isso só é possível com muito data intelligence, né, por trás, é onde a Lara prefere assistir
filmes de ficção. Então isso vai ser apresentado para Lara, junto com as preferências demais que ela tem de consumo de conteúdo. E aí a gente vê isso também, se movimenta para isso através de aquisições ou de investimentos em tecnologias novas. E aí, até em cima disso, eu acho que tem uma conexão bem óbvia da gente falar um pouquinho do Pluto, né? Assim, o papo tá tão bom, a gente saiu pela tangente, eu acho, mas acabou não entrando nesse produto de streaming, enfim, que joga exatamente na fronteira de muita coisa que eu acredito para os próximos anos. O que você consegue contar um pouquinho pra gente, Lara? O Pluto representa toda a inovação que a Avaya com CBS está buscando. Perfeito. Em prol dessa reinvenção. Então, o Pluto é uma plataforma que é conteúdo grátis, disponível 24/7. E ao mesmo tempo que ela é massiva, já é um sucesso super consolidado nos Estados Unidos e a gente traz para cá em 2021, ele tem um poder de segmentação e de comunicação a um que é extremamente poderoso. Então, assim, a gente tem desde diversos canais parceiros, né? Então, o consumidor, ele vai ter a oportunidade de consumir conteúdo gratuito numa plataforma extremamente amigável e moderna, aonde você sempre, né, vai buscar ter tudo aquilo que as pessoas querem assistir. Então, é um modelo extremamente disruptivo, porque o modelo de streaming hoje, ele está baseado, em sua maioria, no modelo de assinatura. E o Pluto, ele reinventa o segmento nesse sentido, em que ele oferece o conteúdo de forma gratuita e o consumidor, ele vai ter, na verdade, intervalos comerciais, publicidade, e também traz as marcas para esse jogo. Então eu acho que para os profissionais de marketing é uma plataforma que é super interessante da gente conhecer e explorar, porque é mais um canal para se conectar com o consumidor. Então, assim, ele vai apresentar diversos formatos de publicidade, e o mais bacana é você entender a sua marca dentro desse contexto, do contexto do conteúdo específico, e, de novo, trabalhar essa comunicação de forma contextualizada. Então, promete em 2021 quebrar paradigmas aí, porque o produto é absolutamente fantástico. Lara, muito legal. E assim, a gente está chegando ao fim do episódio e acho que a gente conseguiu cobrir uma gama enorme de coisa, né? A gente falou desde a evolução da conectividade, como é que isso impactava as estratégias das companhias e o que a gente fazia para formar opinião. Chegamos a comentar coisas nostálgicas aqui que sempre me arrepiam quando a gente traz. E entrando no futuro de OTT, plataforma, conteúdo, como é que uma empresa que tem tanta propriedade intelectual quanto vocês está entendendo a forma de gerenciar esse mix para potencializar resultados de negócio. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi um papo riquíssimo e que não precisa acabar aqui, né? Assim, você é uma executiva, mas queria te fazer uma pergunta. Se tem algum canal por onde você atualmente emite a sua opinião com alguma frequência, seja o LinkedIn, seja algum outro lugar que você está sempre presente e que, eventualmente, quem quer consumir um pouquinho mais do seu ponto de vista pode te acompanhar por lá. Bom, Rafa, primeiro, obrigada pela sua oportunidade. Foi um prazer. Eu sou fã do podcast, então quando vocês fizeram o convite, eu fiquei super feliz, porque eu todo dia tô correndo ouvindo o CMO Playbook. Que então, massa. Assim, realmente eu tô muito feliz por ter participado. Eu acho que as conversas aqui são super interessantes e construtivas pra gente refletir, né? Então, eu super recomendo e vou recomendar cada vez mais o canal. Bom, eu tô em todas as plataformas, então LinkedIn, Facebook, próprio Instagram. Então, acho que o pessoal pode ficar à vontade, assim. Meu perfil é Lara Mascarenhas e aí eu vou estar super aberta aí a responder qualquer dúvida, trocar ideia, trocar figurinha. Vai ser um prazer. Maravilha. E mais uma vez, o prazer foi meu do convite. Acho que, de verdade, eram assuntos que eu estava querendo trazer para cá há um tempo. E na sua figura, eu acho que a gente conseguiu trazer de forma resumida e profunda ao mesmo tempo vários dos assuntos que tem que estar no top of mind de um executivo de marketing em 2020. Queria te agradecer de coração, o papo foi nota 10, e deixar aqui marcado na pedra que eu vou cobrar esse Bob Esponja assim que o Covid passar. Eu quero o meu ou action figure ou stuffed version, mas eu vou cobrar e esse negócio vai ficar na minha sala aqui.
relembrando mais um asset nostálgico aí. Pode cobrar, porque como eu te falei, o Bob Esponja, ele traz alegria, ele é nostálgico, ele é atual. A gente tá aí, depois a gente vai contar pra todo mundo, mas a gente vem aí com um filme, né, da celebração de 20 anos dele, do personagem. Então, vai ser um prazer pra ele também estar pertinho de você no seu estúdio. Sensacional, Lara. E mais uma vez te agradecer, o papo foi nota 1000. Pessoal, se você está assistindo, seja na plataforma de áudio, vídeo, onde quer que seja, a gente bateu muito aqui que hoje em dia é você que manda, mas tira um print da tela, me marca a Lara pra gente saber que você está ouvindo, vai significar pra caramba pra mim. Lara, mais uma vez, super obrigado e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Beijão, obrigado. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook e eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e te fazer um pedido. Não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram, me marcando no @AvelarRafa com 2 L's e também marcando a Avelar Media e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Vamos colocar esse podcast no Top 10 Brasil. Um abraço, gente. Até semana que vem.